Negrinho do Pastoreio. Tudo sobre você. Já parou para pensar em quantas histórias ficaram esquecidas no tempo? Histórias que nossos avós contavam ao pé do fogo, enquanto a noite caía e o silêncio se instalava no campo? Histórias que carregam dentro de si não apenas fantasia, mas dor, memória e resistência de um povo. Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das lendas mais tocantes e significativas do folclore brasileiro. A história do Negrinho do Pastoreio. Esta não é apenas mais uma lenda para entreter crianças. É um relato que atravessa gerações, que denuncia, que emociona e que nos faz refletir sobre páginas obscuras da nossa história. É uma narrativa que nasceu no Rio Grande do Sul, mas que ecoa por todo o Brasil, carregando consigo o peso da escravidão, a força da fé e o poder da esperança mesmo diante do sofrimento mais profundo. Prepare-se para conhecer cada detalhe, cada simbolismo e cada camada de significado desta história, que marcou a cultura gaúcha e brasileira. Vamos entender por que ela permanece viva até hoje, por que ainda emociona e por que é tão importante preservar essa memória. A origem da lenda. Para compreender verdadeiramente o Negrinho do Pastoreio, precisamos voltar no tempo. Estamos falando do período colonial brasileiro, mais especificamente dos séculos XVIII e XIX, quando a escravidão era a base econômica do país. No Rio Grande do Sul, os campos se estendiam infinitamente. As fazendas de gado dominavam a paisagem e o trabalho escravo sustentava toda aquela estrutura. A lenda surge justamente neste contexto brutal. Ela não nasceu nos salões das casas grandes, mas sim nas senzalas, nos campos, nos lugares onde os escravizados compartilhavam suas dores e suas esperanças. É uma narrativa que brota da experiência coletiva de sofrimento, mas também de resistência espiritual. Os historiadores e folcloristas apontam que a história começou a ser contada oralmente por volta do século XVIII, ganhando diferentes versões à medida que passava de boca em boca. Cada contador acrescentava um detalhe, uma emoção, uma interpretação própria. Mas o núcleo da história permanecia sempre o mesmo: um menino negro escravizado, um senhor cruel, uma injustiça terrível e um milagre divino. A primeira versão escrita da lenda apareceu no final do século XIX, quando folcloristas começaram a registrar as tradições orais gaúchas. Simões Lopes Neto, um dos maiores nomes da literatura regional do Rio Grande do Sul, foi um dos que mais contribuiu para eternizar e popularizar essa história, incluindo-a em suas obras, que documentavam o folclore e os costumes da região. A história completa. Vamos agora adentrar na narrativa completa, percorrendo cada momento desta história que toca o coração de quem a ouve. Era uma vez, nos pampas do Rio Grande do Sul, em uma grande estância, onde o gado pastava livremente pelos campos ondulados, um menino negro escravizado. Ele não tinha nome próprio na maioria das versões. Era chamado apenas de Negrinho, uma forma cruel de desumanização comum naquela época. Este menino, de aproximadamente 12 ou 13 anos, trabalhava como campeiro, cuidando dos cavalos e do gado da fazenda. O dono da estância era conhecido por sua crueldade extrema. Era um homem de coração duro que tratava seus escravizados com violência e desprezo. Para ele, aquelas pessoas não passavam de propriedade, de ferramentas de trabalho sem alma ou sentimentos. E dentre todos os escravizados da fazenda, o Negrinho era um de seus alvos preferidos para castigos e humilhações. Um dia, o fazendeiro ordenou ao menino que levasse os cavalos para pastar e os guardasse com atenção especial, pois entre eles estava seu cavalo baio favorito, um animal de estimação e grande valor. O Negrinho, como sempre, obedeceu prontamente. Levou os animais para o campo, cuidou deles durante todo o dia sob o sol escaldante dos pampas, e quando a tarde começou a cair, preparou-se para conduzi-los de volta. Mas quando chegou o momento de reunir os cavalos,
O menino percebeu, com o coração apertado de medo, que o cavalo baio havia desaparecido. Procurou por toda parte, chamou, percorreu os campos, mas o animal simplesmente não estava mais ali. Desesperado, sabendo da punição terrível que o aguardava, continuou procurando até que a noite caiu completamente. Quando finalmente voltou à fazenda sem o cavalo, o fazendeiro explodiu em fúria. Não quis ouvir explicações, não demonstrou um pingo de compaixão. Para ele, aquilo era apenas mais uma prova da incompetência e indolência que ele atribuía aos escravizados. E assim, ordenou que o menino fosse brutalmente castigado. O castigo foi horrendo. O negrinho foi amarrado nu a um palanque no meio do pátio e açoitado impiedosamente até que seu pequeno corpo ficasse coberto de feridas sangrentas. Mas a crueldade não parou aí. Após o açoitamento, o fazendeiro ordenou que ele fosse novamente ao campo, ainda ferido e sangrando, para encontrar o cavalo desaparecido. O pobre menino, mal conseguindo andar devido às dores terríveis, arrastou-se pelos campos durante toda a noite. Cada passo era um martírio, cada movimento fazia suas feridas arderem como fogo. Mas ele precisava encontrar aquele cavalo. Era sua única chance de escapar de um castigo ainda pior. Procurou incansavelmente pela escuridão, guiado apenas pela luz fraca da lua e das estrelas que brilhavam sobre os pampas silenciosos. Ao amanhecer, exausto e sem ter encontrado o animal, o negrinho retornou à fazenda. E lá estava o cavalo baio, tranquilamente pastando no curral, tendo voltado sozinho durante a noite. Mas isso não aplacou a ira do fazendeiro cruel. Pelo contrário, ele interpretou aquilo como mais uma falha do menino, dizendo que ele não havia procurado direito, que era preguiçoso e mentiroso. E então veio o castigo mais terrível de todos. O fazendeiro ordenou que o negrinho fosse amarrado nu sobre um formigueiro de formigas cortadeiras, aquelas formigas vermelhas e agressivas que existem aos milhares nos campos do sul. As formigas começaram imediatamente a atacar o corpo já ferido do menino, mordendo, cortando sua pele, causando uma agonia indescritível. Ali, naquele formigueiro, completamente indefeso, o pequeno negrinho rezou. Com a pouca força que ainda lhe restava, elevou sua voz a Nossa Senhora, pedindo socorro, pedindo justiça, pedindo um fim para aquele sofrimento insuportável. E então, consumido pela dor, pelas feridas e pela exaustão, o menino morreu. Seu corpo foi deixado ali mesmo, abandonado sobre o formigueiro, como se não tivesse valor algum. O fazendeiro simplesmente seguiu sua vida, sem remorso, sem peso na consciência. Para ele, aquilo não passava de um incidente corriqueiro em sua fazenda. Mas 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Pessoas que passavam perto do local onde o corpo havia sido abandonado viram uma luz intensa, um brilho que vinha do formigueiro. Aproximaram-se com curiosidade e medo, e então presenciaram um milagre que deixaria todos boquiabertos. O negrinho estava vivo, mais do que vivo. Seu corpo estava completamente curado, sem uma única ferida, sem uma marca sequer dos castigos brutais que havia sofrido. Sua pele estava limpa e reluzente, como se jamais tivesse sido tocada pela violência. E ele estava em pé, tranquilo, com um sorriso sereno no rosto, segurando pelas rédeas o cavalo baio que havia causado toda aquela tragédia. Mas o milagre não parava aí. Ao lado do menino, envolta em luz celestial, estava Nossa Senhora, a Virgem Maria, estendendo sua mão protetora sobre ele. As formigas, que antes o atacavam ferozmente, agora o rodeavam pacificamente, como se estivessem em adoração. Era um espetáculo de fé, de redenção, de justiça divina. O fazendeiro cruel, ao saber do milagre, correu até o local. E quando viu a cena, quando se deparou com aquela manifestação do divino, foi tomado por um pavor profundo. Caiu de joelhos, tremendo, compreendendo finalmente a monstruosidade de seus atos.
Mas era tarde demais para seu arrependimento ter qualquer valor. O negrinho, então, montou no cavalo baio e partiu, cavalgando em direção ao céu, acompanhado por Nossa Senhora. Ele desapareceu na luz, deixando para trás apenas a lembrança do milagre e a lição sobre as consequências da crueldade. A partir daquele dia, conta a lenda, o negrinho do pastoreio tornou-se um protetor, especialmente protetor das crianças, dos oprimidos, dos animais e daqueles que perdem objetos queridos. Quando alguém perde algo de valor, a tradição gaúcha ensina a acender uma vela e fazer uma prece ao negrinho, pedindo que ele ajude a encontrar o que foi perdido. E muitas pessoas juram que, após fazer essa prece, conseguem recuperar seus pertences de forma quase milagrosa. Os símbolos e significados profundos. Esta lenda é muito mais do que uma história de milagre. Ela é um documento histórico e social disfarçado de conto popular, repleta de simbolismos que merecem nossa atenção cuidadosa. Primeiro, temos a figura do negrinho como representante de todos os escravizados do Brasil. Sua condição de criança torna a história ainda mais impactante, pois nos lembra que até crianças eram submetidas aos horrores da escravidão. Ele não tinha nome, não tinha identidade própria. Era apenas o negrinho, assim como milhões de africanos e seus descendentes foram despersonalizados durante séculos de escravidão. O fazendeiro cruel representa o sistema escravocrata em si, desumano, violento, baseado na exploração e no desprezo pela vida humana. Sua crueldade gratuita não é exagero literário. Infelizmente, os registros históricos estão repletos de relatos de violências iguais ou piores cometidas contra pessoas escravizadas. O cavalo baio, objeto da disputa, simboliza as questões materiais, o apego à propriedade que estava acima do valor da vida humana para os senhores de escravos. O fazendeiro puniu o menino barbaramente por algo que nem sequer havia acontecido. O cavalo voltou sozinho. Isso mostra a irracionalidade e a injustiça do sistema. O formigueiro é talvez o símbolo mais forte de todos. As formigas cortadeiras, na cultura popular, representam destruição e dor coletiva. Milhares de pequenas crueldades que, juntas, consomem tudo. É uma metáfora perfeita para o sistema escravocrata. Não era apenas uma pessoa cruel, mas toda uma estrutura social que consumia vidas humanas. A intervenção de Nossa Senhora é profundamente significativa. A fé católica foi, durante a escravidão, uma das poucas fontes de consolo e esperança para os escravizados. Muitos sincretizaram suas crenças africanas com o catolicismo, encontrando nas figuras de santos e da Virgem Maria protetores espirituais. Nossa Senhora, especialmente, era vista como mãe de todos, inclusive dos mais marginalizados. O milagre da ressurreição e cura completa representa a justiça divina quando a justiça terrena falha completamente. É a crença de que, mesmo quando o mundo é brutalmente injusto, existe uma ordem superior que reconhece o sofrimento dos inocentes e intervém. A transformação do negrinho em protetor, especialmente de coisas perdidas, é um dos aspectos mais tocantes da lenda. Aquele que tudo perdeu, família, liberdade, dignidade, até a própria vida, torna-se aquele que ajuda os outros a recuperarem o que perderam. É uma mensagem poderosa sobre empatia, sobre como o sofrimento pode gerar compaixão em vez de amargura. A lenda no contexto histórico. Para apreciar completamente esta lenda, precisamos situá-la no seu contexto histórico. O Rio Grande do Sul, durante o período colonial e imperial, era uma região de economia fundamentalmente pastoril. As grandes estâncias dominavam a paisagem e o trabalho escravo era essencial para essa economia. Diferentemente do Nordeste açucareiro ou do Sudeste cafeeiro, onde os escravizados trabalhavam nas lavouras, no Sul, muitos trabalhavam como campeiros, lidando diretamente com o gado e os cavalos. Isso não significava condições melhores, longe disso.
A violência e a desumanização eram iguais, apenas o cenário era diferente. A lenda do negrinho do pastoreio surge, portanto, como uma narrativa de denúncia e resistência. Ela não foi criada pelos senhores de escravos para justificar o sistema. Foi criada pelos próprios escravizados e seus descendentes como forma de processar o trauma, de dar nome ao sofrimento, de resistir espiritualmente mesmo quando a resistência física era impossível. É importante notar que, embora a história tenha elementos cristãos fortes, ela também carrega traços de outras tradições. A ressurreição após 3 dias, por exemplo, ecoa claramente a ressurreição de Cristo, mas também pode ser conectada a crenças africanas sobre ancestralidade e vida após a morte. A oralidade foi crucial para a preservação desta lenda. Durante muito tempo, a maioria dos escravizados e libertos não tinha acesso à educação formal. Então, as histórias eram transmitidas de geração em geração, através da palavra falada. Cada contador acrescentava sua emoção, sua interpretação, mantendo a história viva e relevante. Quando folcloristas como Simões Lopes Neto finalmente registraram essas histórias por escrito, no final do século XIX e início do XX, eles estavam, de certa forma, preservando um patrimônio cultural imenso que poderia ter se perdido com o tempo. A devoção popular. Um aspecto fascinante da lenda do negrinho do pastoreio é como ela transcendeu a condição de mero conto folclórico para se tornar objeto de verdadeira devoção popular no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil. Até hoje, é comum encontrar pessoas que acendem velas para o negrinho quando perdem algo importante. A prece tradicional é simples, mas carregada de fé. Negrinho do pastoreio, que tudo achas menos a felicidade da tua vida, acha o que perdi e te acendo uma vela. Essa prática atravessa gerações e classes sociais, mostrando o quanto a figura do negrinho se enraizou na cultura popular. Existem capelas e oratórios dedicados ao negrinho em várias cidades gaúchas. Algumas pessoas relatam milagres atribuídos a ele, objetos encontrados de forma inexplicável, situações resolvidas misteriosamente após uma prece. A Igreja Católica nunca oficializou o culto ao negrinho, mas também não o combateu, reconhecendo implicitamente sua importância na religiosidade popular. Essa devoção é particularmente forte entre pessoas mais velhas e em comunidades rurais, onde as tradições se mantêm mais vivas. Mas mesmo em centros urbanos, não é raro encontrar quem conheça a história e já tenha recorrido ao negrinho em momentos de necessidade. O dia 13 de maio, data da abolição da escravatura, foi informalmente adotado como o Dia do Negrinho do Pastoreio em várias comunidades. Nesta data, realizam-se celebrações, missas e homenagens que conectam a memória da escravidão com a figura lendária do menino. Representações artísticas e culturais. A história do negrinho do pastoreio inspirou inúmeras obras artísticas ao longo dos anos, cada uma trazendo sua interpretação e sensibilidade para a narrativa. Na literatura, além de Simões Lopes Neto, outros escritores gaúchos e brasileiros abordaram o tema. Poemas, contos e até romances foram escritos explorando diferentes aspectos da lenda. Cada autor encontrou na história um meio de refletir sobre racismo, fé, injustiça social e redenção. No teatro, várias peças foram montadas contando a história do negrinho. Algumas seguem a narrativa tradicional fielmente, outras fazem releituras modernas, conectando o tema com questões contemporâneas de racismo e desigualdade social. Essas montagens geralmente emocionam profundamente as plateias, especialmente quando bem executadas. A música popular também abraçou a lenda. Diversos compositores gaúchos criaram músicas sobre o negrinho, algumas em estilo tradicionalista, outras em ritmos mais modernos. Essas canções ajudam a manter a memória viva, especialmente entre as gerações mais jovens. As artes visuais não ficaram atrás.
Pinturas, esculturas e ilustrações retratando o negrinho são encontradas em museus, praças públicas e coleções particulares. Algumas obras focam no sofrimento, outras no milagre, mas todas carregam a emoção da história. O cinema e a televisão também visitaram essa narrativa em documentários, curtas-metragens e até programas infantis educativos. Cada adaptação audiovisual traz novos desafios, especialmente na forma de retratar a violência sem romantizá-la, mas também sem traumatizar excessivamente os espectadores mais jovens. Lições contemporâneas. Você pode estar se perguntando: por que uma lenda do século XVIII ainda importa hoje? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque as questões que ela levanta continuam absolutamente relevantes. O racismo estrutural no Brasil não acabou com a abolição da escravatura. As desigualdades sociais e raciais persistem, manifestando-se de formas diferentes, mas igualmente cruéis. A história do negrinho nos lembra das raízes profundas dessas injustiças, de como elas estão entrelaçadas na formação do nosso país. Quando ensinamos às crianças a lenda do negrinho do pastoreio, não estamos apenas contando uma história folclórica fofa. Estamos transmitindo uma lição sobre empatia, sobre reconhecer o sofrimento do outro, sobre não fechar os olhos para a injustiça. Estamos criando consciência histórica. A figura do fazendeiro cruel nos lembra que a indiferença ao sofrimento alheio, que a desumanização de grupos inteiros de pessoas leva a atrocidades. É uma lição que ressoa fortemente em tempos de crescente polarização, de discursos de ódio, de tentativas de minimizar ou negar injustiças históricas. O milagre, por outro lado, representa a esperança de que a justiça prevaleça, mesmo que não da forma ou no tempo que esperamos. É um lembrete de que devemos continuar lutando pelo que é certo, que a bondade e a compaixão têm poder transformador. A transformação do negrinho em protetor nos ensina sobre resiliência e superação. Mesmo após sofrer o pior que a humanidade pode infligir, ele não se tornou vingativo ou amargo, tornou-se protetor de outros que sofrem. Isso nos desafia a pensar sobre como lidamos com nossos próprios traumas e dificuldades. A importância da memória. Preservar lendas como a do negrinho do pastoreio é um ato de resistência contra o esquecimento. A escravidão foi um dos períodos mais vergonhosos da história brasileira, e ainda há quem tente minimizá-la, revisioná-la ou simplesmente apagá-la da memória coletiva. Histórias como essa mantêm viva a memória do sofrimento, mas também da dignidade e da fé das pessoas escravizadas. Elas nos lembram que por trás dos números frios, dos livros de história, milhões de africanos traficados, séculos de exploração, existiam pessoas reais, com sonhos, medos, esperanças e dores. Para as comunidades negras do Brasil, lendas e histórias que falam sobre a experiência da escravidão são parte importante de sua identidade cultural. São formas de conectar-se com os ancestrais, de honrar sua memória, de processar um trauma histórico que ainda reverbera nas gerações atuais. Para a sociedade brasileira como um todo, essas histórias são ferramentas educativas essenciais. Elas humanizam a história, tornam-na acessível, emocionante, memorável. Uma criança pode esquecer datas e números de um livro didático, mas dificilmente esquecerá a história emocionante do negrinho. A lenda nas escolas. Nas escolas gaúchas e em muitas escolas brasileiras, a lenda do negrinho do pastoreio faz parte do currículo, especialmente quando se trabalha folclore brasileiro ou história regional. Mas ensinar essa lenda exige sensibilidade e cuidado pedagógico. É importante contextualizar a história dentro do período da escravidão, explicar que aquilo não era ficção isolada, mas representação de realidades vividas por milhões de pessoas. Ao mesmo tempo,
É necessário dosar a exposição das crianças à violência descrita, adaptando a narrativa para cada faixa etária, sem, porém, suavizar a mensagem de denúncia. Professores relatam que a história do negrinho frequentemente provoca discussões ricas em sala de aula. Crianças e adolescentes fazem perguntas difíceis sobre racismo, sobre por que a escravidão existiu, sobre se ainda existem injustiças parecidas hoje. São oportunidades preciosas para a educação cidadã e desenvolvimento de pensamento crítico. Atividades artísticas baseadas na lenda, desenhos, teatros, redações, ajudam os estudantes a processar emocionalmente a história e suas mensagens. Muitos professores combinam o ensino da lenda com visitas a museus, discussões sobre cultura afro-brasileira e reflexões sobre discriminação contemporânea. Variações regionais. Como toda lenda transmitida oralmente por gerações, a história do negrinho do pastoreio tem variações. Embora o núcleo permaneça o mesmo, alguns detalhes mudam conforme a região e o contador. Em algumas versões, o negrinho tem um nome, geralmente algo como João ou José. Em outras, permanece anônimo, o que reforça seu papel como representante de todos os escravizados sem nome que sofreram injustiças. A causa do desaparecimento do cavalo também varia. Algumas versões sugerem que foi o próprio fazendeiro quem escondeu o animal para ter pretexto de punir o menino. Outras dizem que foi outro escravizado movido por inveja ou medo. Há ainda versões onde simplesmente não se explica, deixando o mistério. O número de dias que o corpo fica no formigueiro antes do milagre varia entre 1 e 3, sendo 3 o mais comum por sua simbologia cristã. Algumas versões descrevem anjos presentes na cena da ressurreição, outras apenas Nossa Senhora. O destino do fazendeiro também muda entre as versões. Em algumas, ele morre de remorso pouco depois do milagre. Em outras, enlouquece. Há versões onde ele se arrepende genuinamente e dedica o resto da vida a fazer caridade. E outras, onde simplesmente desaparece da narrativa após presenciar o milagre. Essas variações não diminuem a lenda. Pelo contrário, mostram como ela é viva, como continua sendo reinterpretada e recontada, adaptando-se aos contextos de cada comunidade que a preserva. Conexes com outras lendas. A lenda do negrinho do pastoreio não existe isolada no rico folclore brasileiro. Ela dialoga com outras narrativas, especialmente aquelas que abordam a experiência da escravidão e da resistência negra. Há semelhanças com a lenda da Mãe Preta, figura materna que cuidava das crianças brancas nas casas grandes enquanto seus próprios filhos ficavam nas senzalas. Ambas as figuras representam o sofrimento silencioso e a abnegação forçada dos escravizados. O tema da proteção sobrenatural de crianças e pessoas vulneráveis aparece também em outras lendas afro-brasileiras, mostrando como a espiritualidade era fonte de consolo e esperança. Internacionalmente, podemos traçar paralelos com narrativas de outras culturas que passaram por processos de escravidão ou opressão extrema. A figura do mártir inocente que se torna protetor espiritual aparece em diversas tradições ao redor do mundo. Conclusão. Chegamos ao fim desta jornada profunda pela lenda do negrinho do pastoreio, mas de certa forma esta história nunca termina. Ela continua viva nos corações de quem a ouve, nas velas acesas em momentos de necessidade, nas salas de aula, onde novas gerações a descobrem, nas obras de arte que ela continua inspirando. Esta não é uma lenda feliz no sentido convencional. Ela nasceu da dor, do sofrimento indescritível de um povo que foi arrancado de sua terra, desumanizado, explorado e brutalizado por séculos.
Mas mesmo em meio a tanta escuridão, ela carrega uma luz, a luz da fé, da resistência, da esperança de que a justiça prevaleça. O Negrinho do Pastoreio nos ensina que não podemos esquecer, não podemos virar as costas para as páginas difíceis da nossa história. Precisamos olhar para elas, reconhecê-las, aprender com elas. Só assim podemos construir um futuro verdadeiramente mais justo. Ele nos ensina sobre empatia, sobre enxergar o outro como humano, com seus sentimentos, suas dores, seus sonhos, sobre não ser indiferente ao sofrimento alheio, sobre usar qualquer poder ou privilégio que tenhamos para proteger os mais vulneráveis, não para oprimi-los. Ele nos ensina sobre resiliência, sobre como é possível, mesmo após as piores atrocidades, escolher a bondade, sobre transformar dor em proteção, sofrimento em compaixão. Para o povo gaúcho e brasileiro, esta lenda é patrimônio cultural, é identidade, é memória viva. Para a comunidade negra, é honra aos ancestrais, é lembrança de que seus antepassados sobreviveram ao inimaginável e resistiram de formas que vão além do físico. Resistiram espiritualmente, culturalmente, mantendo sua humanidade mesmo quando tentavam roubá-la. Que possamos todos, ao conhecer ou relembrar a história do Negrinho do Pastoreio, ser tocados por ela. Que possamos deixar que ela nos transforme um pouco, que nos faça pessoas mais conscientes, mais empáticas, mais comprometidas com a justiça e a igualdade. E que quando ensinarmos essa lenda às novas gerações, façamos isso com a seriedade e a sensibilidade que ela merece, sem suavizar sua mensagem de denúncia, mas também sem perder de vista sua mensagem de esperança. O Negrinho do Pastoreio continua, segundo a crença popular, ajudando quem precisa, especialmente aqueles que perderam algo precioso. Mas talvez seu maior presente seja nos lembrar do que não podemos perder: nossa humanidade, nossa compaixão, nossa capacidade de lutar por um mundo onde nenhuma criança, negra ou branca, rica ou pobre, precise sofrer as injustiças que ele sofreu. E você, o que achou desta profunda jornada pela lenda do Negrinho do Pastoreio? Esta história tocou seu coração como tocou o meu? Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões, suas memórias sobre esta lenda ou como ela impactou sua vida. Se você chegou até aqui, é porque reconhece a importância de preservar essas histórias que formam nossa identidade cultural. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nossos próximos conteúdos sobre folclore, cultura e história brasileira. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam conhecer ou relembrar essa história tão importante. Até a próxima, e que o Negrinho do Pastoreio ilumine seus caminhos.